Bom dia, bom dia, bom dia. De volta depois de uns dias sumidas. A correria tá grande, né? Nossa, o tempo todo por conta da escola, né? Até a gente se adaptar a essa nova rotina, né? Demora um tempo. E até porque também a gente só tinha uma programação para um usar por vez o computador, né? Agora todo mundo tem que usar ao mesmo tempo. E aí os celulares, os computadores tudo pifando. Mas vamos, que vai dar certo. E aí, como vocês estão em casa? Como é que tá a correria aí também, né? Na casa de vocês? A rotina, as crianças, como que tá tudo por aí? É, eu tenho falado um pouquinho de como é que é essa questão, né? De controlar as emoções, como que a gente pode é, se empenhar mais, né? Em controlar as nossas emoções e ter ajuda, né? De algumas ferramentas, como, por exemplo, os óleos essenciais. Mas eu dou também outras ferramentas, né? Mais da parte mais do mundo coach, vamos dizer assim, né? Algumas ferramentas mais práticas e de mudança de postura e de análise de comportamento, análise de personalidade, né? De perfil, essas coisas que a gente vai se autoconhecendo para cada vez adquirir mais conhecimento sobre a gente, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente faz com facilidade, o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem facilidade em fazer, o que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. Sabe, você vai adquirindo esse conhecimento e isso tudo no final, né, num somatório de coisas aí, num pacote, te traz muita informação e conteúdo para você se trabalhar, né? E perceber os seus processos, a sua evolução, né? Tudo direitinho, porque às vezes a gente está caminhando, mas não percebe, muitas vezes, né? Porque a gente não tem conhecimento, ou às vezes não para mesmo para analisar como é que a gente era antes, como é que a gente é agora, né? Se comparar sempre com a gente mesmo, porque quando a gente está evoluindo, a gente acaba se comparando com outras pessoas mais evoluídas, né? E aí, às vezes, a gente sempre fica com a sensação de não tá bom ainda, né? Tipo assim, de que não tá indo pra frente, de que não tá evoluindo por conta disso, porque você tá sempre procurando um meio, né, de comparação mais elevado, cada vez mais elevado, mais elevado. Então, observar essas questões também para você poder se confortar, né? Se aceitar, né, no seu processo e na sua velocidade também. Aí hoje a gente vai falar das crenças, que é uma coisa que freia muita gente, né? Dependendo das crenças que a gente tem, que inclusive crença, nesse caso aqui do que eu vou falar, não tem nada a ver com a parte religiosa, né? Em si, mas tem a ver mais com o que, é que a gente acredita, né? Com aquilo que está gravado aqui no nosso inconsciente e que muitas vezes a gente usa para tomar decisões sem nem saber, né? Então, as crenças, elas são aquelas programações, né, que que estão guardadas no nosso cérebro e que no momento de tomada de decisão elas vêm à tona como um meio automático de decisão, né? Aquilo que você já aprendeu a fazer, aquele método, aquele padrão. Então, esse padrão, né, que está gravado é o padrão que você vem assumindo a maior parte do tempo, pelo menos, né? Quando você percebe que existem, né, essa possibilidade de crenças que podem estar interferindo no seu comportamento, nos seus resultados, você começa a tomar decisões mais consciente.
Aí você começa a acessar uma parte do seu cérebro que é mais consciente, que é tomador de decisão mesmo, sabe? Que não é aquela coisa que você faz no piloto automático porque já está acostumado e faz até sem pensar. Não, ali no consciente você faz pensando, com consciência, com foco naquilo que você realmente quer alcançar. Então, é, esse tipo de conhecimento, né, essa mudança de percepção é importante quando você está num momento em que você tem feito coisas e não tem conseguido atingir o seu objetivo, né? Então aí você começa a analisar as suas crenças. O que que eu aprendi na minha infância? O que que eu aprendi com os meus pais? O que que eu aprendi na sociedade, né? Na televisão, na cultura de uma maneira geral, na minha comunidade, que tá me fazendo perceber as coisas dessa maneira, né? Às vezes é só uma percepção que você pegou para si, mas que na verdade não tem mais sentido com o que você pensa hoje, né? E isso acontece muito com algumas coisas que foram meio que instaladas na infância, né? Aquela questão daquelas crenças mesmo que os pais, né, que nós pais colocamos nas crianças, para meio que ter o controle da situação, né? E aí, muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, a gente ainda acredita naquilo ali, porque os pais são uma figura, né, muito importante para os filhos. Então, não diria tudo, mas assim, grande parte das coisas que os pais falam, os filhos levam como verdade absoluta. Então, inclusive, até nesse ponto, eu falo muito sobre os rótulos, né? Aquela questão da criança. Ah, você é mentiroso, você é teimoso, você não gosta de estudar, sabe? Falar aquilo incisivo, como se a criança fosse aquilo, né? E não que ela estivesse nesse momento. Então, trocar o por estar já muda muita coisa. Eu costumo dizer assim, por que que você está mentindo? É, sabe? Não você é mentiroso. Por que que você está, nesse momento, mentindo? Porque você não precisa ser assim, você não é assim. Mas você está assim. E eu quero entender o porquê, né? Então é interessante. E com a gente mesmo, né? Às vezes a gente fala, gente, mas como eu sou, sei lá, boa. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu faço isso, né, na verdade? E aí, de repente, você começar a se questionar de uma forma diferente. É, eu estou assim, né? Nesse momento, como é que eu posso fazer para sair disso? Como é que eu posso fazer para mudar isso, né? Já muda toda a forma que você mesmo se trata, né? E isso faz também muita diferença. Você começa a não se punir, né? A não ser aquela carrasca de você mesma. E isso é muito importante, né? Pro autocuidado, pro autoamor, né? Pro amor próprio. Porque quando a gente mesmo, né? Não se ama e não se aceita e não se acolhe, fica difícil as outras pessoas fazerem isso pela gente, né? Então, perceber também essa questão das crenças, porque as crenças muitas vezes elas têm a ver com, além dos nossos comportamentos, elas têm a ver com a nossa comunicação, né? Com a comunicação interna, que foi essa que eu falei, né? De brigar consigo mesma ou de colocar rótulos, né, em você mesma ou nos outros, e com a comunicação externa, porque quando eu acredito em algo, eu me comporto como se aquilo fosse uma verdade. Então, se eu acredito que eu sou, sei lá, tímida, eu vou me comportar como uma pessoa tímida. E aí aquilo ali vai tomando conta, e cada vez eu sei menos sair daquele lugar, né? Porque aquilo vai tomando conta de mim, vai me abafando. Então, se eu começo a entender assim, não, eu posso estar agora num momento tímida, algo me deixou tímido na infância,
né? Como eu faço para sair disso? Eu quero sair disso? É importante para mim sair disso, né? Vai se questionando para você ter bagagens, né, para modificar. E aí, quando você tem consciência disso, né, uma consciência maior sobre isso, você consegue trabalhar o seu sistema de crenças, né, que a gente chama, que é aquelas crenças que tem alguns. Tem as crenças que são mais fortalecedoras, né, que são as crenças boas, que te levam para frente, que te ajudam a conquistar seus objetivos, né, e tal. Mas tem aquelas crenças que te limitam, né? Que normalmente é as mais faladas. Aquelas crenças que te deixam para baixo, que te colocam rótulos ruins, que te menosprezam, né? Então, tem esses dois tipos, mas normalmente a gente foca só nas negativas. Então, quando a gente precisa, por exemplo, tirar uma crença negativa, né? Que a gente está acreditando numa coisa que a gente não quer mais que isso seja uma verdade, que a gente já entendeu na verdade que aquilo não é uma verdade, a gente precisa instalar uma nova crença que seja positiva, que seja fortalecedora. Porque não tem como só apagar uma crença, você tem que trocar as crenças, né? Colocar outra no lugar, porque aí sim você consegue uma efetividade, né, na sua mudança. Simplesmente querer apagar aquilo, normalmente é mais difícil e, na verdade, eu nunca ouvi falar de ser efetivo, né? Que você quer simplesmente tirar uma parte. Não. Se aquilo ali não é uma verdade, por que não é uma verdade? Porque eu descobri isso, isso, né? Porque agora é assim, assim, assado, né? E isso tudo você vai dando argumentos para si mesma, né? Para o seu interior entender que realmente aquilo ali não faz mais parte do seu eu, né? Que você quer viver. Então é legal isso, perceber isso. E perceber como tudo isso tem ligação com a nossa fisiologia interna, né? Com a questão do sentimento, com a questão das emoções. E que eu bato sempre nessa tecla, né? Das emoções terem influência em praticamente tudo na nossa vida. Quando você se sente de alguma forma, você começa a adotar comportamentos que te levam para aquilo, é, reações, né? Ações, resultados, tudo para comprovar aquele sentimento, né? Digamos assim, para fortalecer aquele sentimento, para você se sentir realmente pertencente àquele sentimento. E aí quando você tem uma emoção assim mais positiva e tal, as coisas também vão caminhando para ser mais positivas, né? Para te empoderarem mais, né? Digamos assim. E a gente tem alguns tipos de crença que eu já até falei, né? Que são as crenças, como se fossem 4 níveis, né? De crenças que algumas terapias falam. Que são as crenças de nível primário, tem aquelas crenças que a gente aprende, né, com os pais, as que a gente aprende com a sociedade de modo geral, né, comunidade, com as pessoas à nossa volta. E tem as crenças que eles falam que é tipo a nível de alma, né? Que já são crenças mais enraizadas mesmo, assim, que são bem mais não gosto de usar essa palavra difícil, mas são mais desafiadoras, né? Pra gente mudar, porque realmente vem de vários séculos e séculos dentro da família e tal. Então, assim, pra modificar isso é um pouco mais complicado, mas não é impossível, né? Então, perceber isso, perceber também a questão da classificação, né? Das crenças, que a gente tem também algumas classificações, que talvez para vocês não seja muito prático, mas é interessante saber que existem crenças, como que eu posso dizer?
Crenças que têm a ver com a nossa identidade, né? Que interferem na forma que eu me vejo, na forma que eu entendo que eu sou, né? E elas são ditas exatamente assim, crenças de identidade. Então, quando você tem uma característica, eu sou assim, eu sou assado, normalmente são crenças que tem a ver com a sua identidade. Tem as crenças que a gente chama de merecimento, né? Que tem mais a ver com a questão da sua capacidade de fazer as coisas, né? Quando você fala assim, eu faço, é, como eu posso dizer assim, eu não consigo, é, é, quando tem a ver com essa questão, né, de conseguir, de ser capaz, de poder, né, fazer aquilo, normalmente tem a ver com as crenças de capacidade. E normalmente quando a gente sabe, né, que os níveis são esses, a gente trabalha melhor a identidade da pessoa, né, fortalece mais essa identidade, mostra as características positivas, né, que ela tem. Vocês mesmos podem fazer isso em vocês mesmos. Fortalecer mais aquilo que vocês sabem que é de positivo e forte que vocês têm, né, nas características pessoais, nessa questão da capacidade, fortalecer aquilo que vocês são capazes de fazer, aquilo que vocês fazem bem, né, fortalecer muito essa questão para que a parte que vocês ainda estão melhorando, né, em processo de evolução, não ficar tão evidente como normalmente fica. E a última classificação, né, é a crença de. Como chama? Falei da identidade, da capacidade. Ah, tá. Eu acho que eu misturei. A identidade tem a ver com o que eu me vejo, né? A capacidade com o que eu consigo fazer. E o de merecimento tem a ver com o que eu me sinto merecedor em ter, né? Aquilo que eu tenho ou que eu não tenho, né? E quando eu falo, ah, deixa eu pensar aqui, sei lá. Eu fico muito focada, né, no que eu não tenho, por exemplo. Pode ser de bens materiais, ou de características mesmo também, né, de habilidades. Normalmente eu vou fortalecendo, né, essa crença aí de que eu não tenho aquilo e de que pode ser que eu não tenha, né? Eu fico fortalecendo de que aquilo faz parte de mim, né? Tipo assim, eu nunca vou ter aquilo, porque se eu não tenho é porque eu não posso ter, eu não mereço ter, não tenho capacidade, né? Às vezes até se misturam as crenças de ter aquilo. Então, fortalecer também aquilo que você já tem, entra quase que naquela questão da gratidão, né? De focar nas coisas que a gente já tem, de focar naquilo que a gente já possui, para a gente se sentir bem, né? Num estado de harmonia, né? E de bem-estar, para que a gente consiga, a partir desse estágio, alcançar outras coisas melhores ou maiores, ou simplesmente outras coisas que a gente queira. Então, isso também é muito importante, né? Se fortalecer emocionalmente, começar a ter pensamentos melhores, mais prósperos, mais esperançosos, mais positivos, para a gente começar a ter forças, né, até para agir, porque às vezes a gente fica muito nos pensamentos negativos, de desesperança, de tal, e isso acaba atrapalhando, né, um pouco a gente, deixando a gente cada vez mais contraído, né, que a gente fala, cada vez menorzinho e cada vez se sentindo menos capaz, né, mais preso ali, mais sufocado, né, sem condições de movimento. Então, ficar sempre mais expansivo, mais aberto, né,
Mais uma vez, eu não sei se eu já falei pra vocês, questão das posturas. Eu falei esses dias lá no meu perfil pessoal lá do Instagram. Quando você estiver trabalhando, evitar ficar muito debruçado, sempre o corpo mais aberto, né? O tronco mais exposto, a cabeça mais elevada, né? Aqui, inclusive, meu celular poderia estar mais alto, né? Para eu poder estar olhando mais assim. O computador de vocês também, se tiver essa possibilidade, né? Tudo isso ajuda, porque se eu fico muito tempo nessa posição, querendo ou não, eu tô ali mostrando pra mim que eu sou uma pessoa que fica muito de cabeça baixa. E aquilo ali vai mudando o meu estado interno, né? Vocês acham que às vezes mas só isso. Na verdade, o que muda a gente são os pequenos comportamentos. São os pequenos hábitos, são as pequenas transformações, são as pequenas mudanças que fazem diferença, porque é aqueles pequenos que a gente faz todo santo dia, né? Os grandes a gente faz uma vez só, agora os pequenos são feitos todos os dias, então são esses que constroem, né, o nosso amanhã. São esses que constroem a nossa nova personalidade, a nossa nova maneira de viver, a nossa nova mentalidade. Então, prestar bastante atenção nisso, nos hábitos, né? No que eu faço todo dia, se o que eu estou fazendo ali todos os dias está me levando, se eu continuar fazendo isso, eu vou chegar onde eu quero. É aquela velha história, né? Se comparar consigo mesma e melhorar, que seja 1% por dia. Porque de um em um você constrói palácios, né? De um em um tijolinho, por exemplo, você constrói uma casa, você constrói um castelo. Agora, se você não faz nada, vai ficar sempre ali embaixo, né? É igual eles falam também juntando aí a questão das crenças, tem uma história de que uma catedral, né, por exemplo, demora anos, ou né, nem sei se ainda se constroem catedrais, mas eu não vou fazer porque eu não vou conseguir terminar. Ah, eu não vou pôr esse tijolinho aqui porque vai demorar demais, eu nem vou ver o resultado. A gente não tinha nenhuma, né, hoje. Então, assim, faça a sua parte, né, coloque seu tijolinho lá, você faz um alicerce que seja bem estruturado, né? Porque aí a próxima pessoa que vier para agregar, né, no seu sonho, na sua construção, ela vai ver um trabalho bem feito e vai te ajudar de uma maneira também bem feita, né? Ou então, mesmo que você de repente não esteja ali, ela vai valorizar o seu trabalho porque só foi possível ela construir as paredes porque você fez um alicerce bem feito, né? Porque se ela tivesse que refazer o seu alicerce, ela também faria só o alicerce e ela teria que deixar para outra pessoa construir as paredes, né? E se todas as pessoas fossem pensar assim, e às vezes não confiar também, né, no resultado que foi feito ali na base, todo mundo ia querer refazer a base e nunca ninguém ia fazer as paredes, né? Então muitas vezes a gente precisa confiar, entender que os nossos pais deram a base, né? Que a gente, o que a gente tem dentro da gente é uma base para a gente construir as paredes, né? Da forma que a gente quer, de dividir os cômodos da forma que a gente quer. E aí colocar quantos andares a gente quiser, né? Então, perceber isso. Muitas vezes a gente tem a base. O que a gente vai fazer de agora para frente? Vai continuar ali só na base, verificando o que tá bom, o que tá ruim? Ou a gente vai começar a construir paredes, né? Pensar nisso também. É, é importante a gente entender, né? Mais uma vez eu volto a falar,
da questão das crenças por causa do resultado, né? Então, se você não está tendo um resultado que você gostaria, o que é que está te atrapalhando? Dá uma verificada nisso, nessas crenças, no que você acredita, no que você aprendeu, né? Para poder comparar, né? E ver o que pode estar aí te impedindo de alcançar novos resultados. E aí, a partir do que você entender, né, disso, conseguir descobrir, foco no resultado, né? Foco no que pode ser feito, né? Em construir um planejamento, uma estratégia, um passo a passo, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer toda segunda, o que eu vou fazer toda terça, o que eu vou fazer toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. E construir assim a sua vida. Não é que isso aí tem que ser ferro e fogo, é assim que é meu dia. Não, mas essa é a base do seu dia. A partir do momento que vão chegando, né, alguns contratempos, algumas emergências, algumas coisas diferentes também, né, divertidas para fazer, você encaixa ali no que você já tem programado para o seu dia, né? E não, o que eu vou fazer hoje? Aí amanhã acorda, o que eu vou fazer hoje? Porque aí você tem aquele, como se diz, aquele, não é perder tempo, mas é todo aquele processo, né, de criatividade, de parar para analisar o que você quer, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Se você fizer isso todos os dias, é um tempo grande ali que você demanda para isso, né? Então você pode concentrar isso num lugar, num dia só, num domingo, na segunda, e fazer o seu planejamento da semana, né? Fazer a sua rotina, né? Porque aí fica mais fácil, você até fica mais produtiva, né? Porque você já sabe exatamente o que você tem para fazer. Fica menos estressante, fica mais fácil para todo mundo, né? Até seguir. Eu usei até hoje eu até uso menos o escrito, mas eu usei muito no início da quarentena, da pandemia, porque eu sou uma pessoa que precisa de rotina. Eu não funciono muito sem rotina, então foi muito bom. Preguei lá pro meu filho a rotininha dele, ele ia lá, olhava, fazia, não sei o quê. Então, hoje a gente tem já uma rotina de pandemia já estabelecida, que talvez na hora que acabar a gente precise reestruturar, porque tem isso, né? Em determinados momentos você faz uma rotina pra estar o tempo todo dentro de casa. Quando você tá fora de casa, a rotina muda, então você tem que fazer uma rotina pra estar fora de casa. Então, e às vezes a gente fica meio doido com essas mudanças, não, 15 dias dentro, 15 dias fora. Como você monta uma rotina dessa forma, né? Mas a gente vai se adaptando, aos pouquinhos a gente consegue. É, tem alguns olhos que têm me ajudado, né? Por exemplo, principalmente nessa questão de crenças, né? Eu usei esse aqui do perdão. Por quê? Porque eles falam que ele é um mix renovador. E por que tem a ver com perdão, né? Forgive, que é o nome dele, é perdoar em inglês. É como se muitas vezes a gente culpasse, né, as pessoas, os nossos pais e tal, por isso que foi instalado, né, na nossa infância, pra gente acreditar nisso, pra gente ter se limitado por conta disso, e a gente acaba colocando a culpa, né, nessas pessoas, porque a gente precisa pôr a responsabilidade em alguém das coisas não estarem dando certo. Então, esse óleo pode ajudar, né, nesse sentido. Tem os mais para ação também, que é esse aqui é o Motivate, que ele é mais para agir mesmo, né? Tem o hortelã-pimenta, que eu falo muito sobre ele, né? Que ele também é mais estimulante, mais para te colocar, né, em ação mesmo. Tem os que são mais para mexer com os estados emocionais, com as emoções, com a questão de alegria. Tem esse aqui também, que é a própria alegria em si, né? Que é cheer,
que também é muito legal para usar para isso, né? Para te dar porque a alegria ela tem muito a ver com criatividade, né? Com foco, com isso tudo. Então, normalmente os cítricos, eles ajudam muito nessa questão, né? De dar ânimo, de dar criatividade, de dar impulso, de dar leveza, né? De dar trazer mais humor, né? E alegria pra gente. Então, laranja, limão. Esse aqui é um mix, né? Que tem também os cítricos nele. Mas ele tem outros óleos que eu nem me lembro agora, todos que tem. Mas você pode usar ele separado, né? Pode usar no mix também. Quando você. No mix que é óbvio que você tem, né? Um apanhado de vários óleos ali trabalhando por você, né? E te ajudando, né? Normalmente pode usar nas mãos, eu gosto muito de usar nas mãos, passe, cheiro, bem profundo mesmo, algumas vezes. Pode passar na pele, né? Tomar cuidado com os cítricos na pele por causa do sol, né? Se você passar à noite não tem problema, mas durante o dia é importante tomar cuidado, né? Passar ou dentro da roupa para não ter contato direto com o sol ou passar umas 12 horas antes de se expor ao sol, para não manchar. E deixa eu ver se tem mais algum estimulante que eu costumo usar. Acho que é esses que me ajudam mais, assim, né? Óbvio que pode ter outros, né, que ajudam, porque o olho ele é muito individual, né, a ação dele, porque como tem a ver com como você interpreta aquele cheiro, né, então vai depender de cada pessoa, mas normalmente os mais mentolados, né, eles te dão mais ação, mais potência, mais ânimo. E os cítricos, eles trabalham mais a questão do humor e da alegria, que também influenciam, né, no nosso agir. Certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Observem as crenças de vocês, porque elas podem estar freando e impedindo vocês de chegar aonde vocês querem. Certo? Beijo, beijo. Então, tenham todas uma boa semana.